Já crucificado, Jesus cita 7 frases no alto do Calvário. Essas 7 frases são registradas nos 4 evangelhos. E elas trazem grandes significados da morte vicária de Jesus. No vídeo de hoje, quero explanar de forma simples e clara a doutrina da cruz, citadas através das frases de Jesus momentos antes de ele morrer. Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que está chegando agora, eu já te convido a se inscrever. Ative também o sininho de notificações para você não perder o conteúdo. Deixa aqui também o seu like se esse conteúdo é relevante para você. Eu também te convido a me ajudar a divulgar este trabalho compartilhando com mais pessoas. Uma das áreas da teologia sistemática é a doutrina da salvação. E nós encontramos muitos textos bíblicos que demonstram como a salvação acontece na vida do ser humano. E no registro da crucificação de Jesus, nós encontramos muitas informações que podemos compreender como se dá a salvação na vida do ser humano. A doutrina da salvação está atrelada à obra de Cristo no Calvário. E é por meio do seu sacrifício que nos apropriamos da salvação. As 7 frases ditas por Jesus na cruz nos mostram um resumo do seu perdão, da sua misericórdia, da sua reconciliação e a salvação. A primeira frase está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 23 e verso 34, a partir do versículo. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mesmo crucificado, Jesus pede clemência a Deus em favor dos pecadores. Esta frase pode estar associada a um dos significados da morte de Jesus, a expiação. A expiação é ocultar o pecado da face de Deus, de modo que o pecador não sofra a ira divina. Isto não significa que Deus faz vista grossa aos nossos pecados, mas significa que a ira do Pai é despejada no Filho, para que os seres humanos recebam misericórdia. Salmo 78, verso 38, diz assim: Mas ele, que é misericordioso, perdoava a maldade e não os destruía. Antes abundou em apartar o seu furor e não despertou toda a sua ira. A segunda frase de Jesus está descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 43. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O evangelista Mateus, no capítulo 27, verso 44, afirma que os 2 ladrões blasfemavam contra Jesus. E agora em Lucas nós encontramos o registro de que um dos ladrões se arrependeu. A palavra grega nos mostra ali o termo metanoia, que é uma mudança de mente, ao passo então que Jesus responde com a citada frase no verso 43. Com esta frase nós aprendemos que a salvação ela não é por mérito, não é por obras para que ninguém se glorie, como diz em Efésios no capítulo 2. A salvação não é por mérito, não é por obras, mas é um ato divino. As obras daquele ladrão eram más, mas mediante ao arrependimento ele foi salvo na mesma hora. A graça é o favor imerecido, mas nos é concedida quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. A terceira frase de Jesus está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 46. Perto da hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani? Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Esta frase citada por Jesus em aramaico é uma citação de Salmos capítulo 22, verso 1. Lembrando que os Salmos, ele não é falado, mas sim cantado. Jesus, mesmo crucificado, em angústia, em agonia, sofrendo na sua carne, ele está louvando, ele está cantando ao Pai. Este cântico em forma de questionamento ao Pai não é realizado porque Jesus não sabe os motivos por que ele está sofrendo. Muito pelo contrário, ele está recitando Salmos capítulo 22, verso 1, em razão de que sua obra salvífica da cruz requereria sofrer e experimentar o abandono de Deus Pai. Jesus sofreu o abandono do Pai para que os humanos fossem reconciliados com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19 diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Colossenses 1, 21 e 22 diz assim: A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. A quarta frase dita por Jesus está registrada no Evangelho de João, capítulo 19, verso 26 e 27. Jesus, vendo ali a sua mãe e que seu discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho.
Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Esta frase traz uma ênfase na humanidade de Jesus. Antes de ele morrer, ele se preocupou em romper os laços familiares terrenos. Jesus então coloca a incumbência do seu discípulo amado, que ainda que não traz o nome, nós podemos considerar que foi o próprio evangelista João. Ele vai receber a incumbência de Jesus de cuidar de sua mãe. Tanto é que o tal discípulo vai levá-lo para a sua casa, como estava escrito no final do verso 27. A quinta frase dita por Jesus na cruz está registrado no Evangelho de João, no capítulo 19 e verso 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. O evangelista João mais uma vez enfatiza a humanidade de Jesus. Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Enquanto homem, ele estava sujeito às mesmas limitações que nós, inclusive sentir sede. Nesta passagem de João, nos mostra nos versos subsequentes que os soldados deram a ele vinagre para ele beber. O evangelista Marcos nos fala que ele recebeu o fel, um vinho misturado com ervas amargas, de um tipo de uma anestesia para ele não sentir mais tanta dor. A esponja era o papel higiênico daquela época. A higiene nos tempos bíblicos eram bem diferentes do que nós fizemos hoje. Quando a pessoa usava o banheiro, em frente às latrinas, tinha uma canaleta de água, da qual quando a pessoa ia se limpar, ela pegava um caniço, espetava em uma esponja, passava aquela esponja na água que corria, se limpava e depois ela colocaria aquela esponja em um pote de vinagre para esterilizar a esponja. Quando deram vinagre para Jesus, foi como esfregar um papel higiênico no rosto dele. Tamanha humilhação ele passou por mim e por você. A sexta frase dita por Jesus na cruz está registrada no Evangelho de João, no capítulo 19 e verso 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. O termo grego que corresponde à tradução está consumado é tetelestai. Este termo era usado para pelo menos em 3 situações. Primeiro, quando alguém recebia uma tarefa para realizar e assim de concluída, ele então dizia tetelestai. Segundo, quando alguém fazia uma compra parcelado e quando ele quitava esta dívida, ele dizia tetelestai. E terceiro, quando alguém adquiria um bem, ele então recebia um registro oficial de posse. E ali estava escrito tetelestai. Quando Jesus diz está consumado, ele está nos falando que sua obra salvífica da cruz está completa. Ele já pagou pelos nossos pecados e nos adquiriu para Deus. A sétima frase dita por Jesus na cruz está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 23 e verso 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Esta última frase dita por Jesus na cruz nos mostra que ele se entregou. Ele deu a sua vida por nós e nos mostra o quanto o seu sacrifício valeu. A sua obra vicária morrendo na cruz por substituição dos pecadores. Jesus não foi assassinado, ele mesmo deu a sua vida. Ele mesmo disse lá em João, no capítulo 10, verso 17 e 18: O Pai me ama porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Jesus é questionado por Pilatos, está registrado isto no Evangelho de João, no capítulo 19, e mesmo diante da morte, Jesus não deixa de ser rei. Olha como o evangelista descreve esta cena. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado. Jesus não foi para a cruz porque foi vencido. Jesus não foi para a cruz porque o Império Romano tinha poder sobre ele e nem pelas acusações dos judeus. Ele foi para a cruz como um rei coroado. Foi na cruz que ele venceu o diabo. Foi na cruz que ele nos trouxe a reconciliação novamente entre nós e o Pai. Foi na cruz que, rendido à vontade do Pai, moído pelas nossas iniquidades, as nossas ofensas, ele nos trouxe a salvação. Seja grato ao sacrifício de Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E tudo isto para te dar vida e vida eterna. Você gostou desse vídeo? Já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para você não perder o conteúdo, compartilhe este vídeo espalhando o amor de Deus para os corações. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.